Olá, eu quero cumprimentar a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A você que está neste canal, que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Esse canal meu já existe e eu tenho usado ele para orar por pessoas, para orar por vidas. E Deus tem abençoado. E tem pessoas que têm pedido oração. Mas o propósito desse vídeo hoje é estar contando um pouquinho do meu testemunho, um pouquinho da minha história. Eu quero estar compartilhando com todos vocês. E o desejo do meu coração é que de alguma forma eu possa estar te ajudando a tua vida emocional, ou também algo que você tem tentado vencer, que possa estar ajudando você. Esse é o propósito do meu coração. Então eu quero compartilhar com você um pouco da minha história, né? Vamos aqui estar dividindo ela em duas partes. Vamos ver se nós conseguimos aqui em um vídeo inteiro, se nós dividimos o vídeo. Apesar que eu vou estar gravando alguns vídeos, mas sempre trazendo alguns assuntos, né? E assuntos de experiências que tive na minha vida e tenho tido com o Senhor através da minha conversão. E o objetivo maior aqui é glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus. Amém? E você que queira se inscrever no meu canal, você pode estar se inscrevendo para que sempre que tiver um vídeo novo, né, você assina o canal, você aciona o sininho, para quando tiver algum vídeo novo você possa estar aí assistindo e também compartilhando para que outras vidas sejam abençoadas e alcançadas. Então o objetivo hoje é contar um pouco da minha história para vocês, tá bom? Olha, eu quero começar contando a minha história. Eu quero dividi-la em duas partes. A minha história antes, né? Claro que aqui vai ser bem resumido, mas para poder testificar e poder compartilhar com você. Eu iniciei aqui com 2 versículos base, que são versículos que falou muito na minha vida e que me acompanham até hoje. E um deles é em João 8,32, que diz assim: conhecereis a verdade vos libertará. E dentro do testemunho, dentro do conteúdo aqui da nossa conversa, você vai ver como que eu entendi o que é ser liberto por essa verdade, que outrora eu não conhecia. E também um outro versículo é João, o Evangelho de João 14, versículo 6, que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Que eu só pude entender quando se iniciou um tempo na minha vida, que eu também vou estar compartilhando com vocês aqui. Tá certo? Mas a minha história começa assim. Meu nome é Glaucio Henrique Monteiro. Nasci em 1969. Na cidadezinha de Guará, cidade de aproximadamente uns 35 mil habitantes. E eu quero falar para você um pouco como eu era quando criança. Quando criança, era uma criança muito nervosa. Quando eu digo nervosa, era uma criança bem agitada mesmo, muito nervosa. E assim foi na minha parte de criança. Eu nasci na cidade de Guará, mas morei pouco tempo lá. E já iniciando, já um pouquinho a partir dos meus 6 anos de idade, fui morar na cidade de São Paulo. E na cidade de São Paulo eu fiquei até a minha idade de 12 anos. E aí assim fui para a cidade de Franca, né? Onde atualmente eu resido. E até essa idade, na minha adolescência, ali a partir dos 12 anos, eu como um jovem muito nervoso, eu comecei a sentir que em mim havia
um complexo de inferioridade, e eu sempre me sentia menor, menos do que as outras pessoas. Eu acho que isso atrapalhou um pouco a minha vida como adolescente. Eu sempre, mesmo às vezes com algumas crianças, né, alguns adolescentes, eu me sentia meio que sozinho. E já quando criança, eu sentia um desejo muito grande em questão do vício do cigarro. Já quando criança, às vezes eu dava birra, né, com a minha mãe, para mim poder, naquele tempo se falava uma bituquinha, né, de cigarro, um quimba, ou às vezes eu achava no chão. Isso já criança dessa forma. E foi crescendo, e devido a algumas situações que aconteceram na minha família, isso me gerou uma revolta. Então eu fui crescendo, um adolescente muito revoltado. E na minha idade, dos 13 para os 14 anos, aí sim que começaram a surgir na minha vida alguns vícios, que eu digo aqui com certeza que atrapalhou muito o meu crescimento, né? Me atrapalhou em algumas áreas que eu poderia ter produzido melhor na minha vida, poderia ter desenvolvido mais. E já digo aqui que é uma situação que acontece às vezes em muitos lares, que é uma família que aparentemente, aos olhos talvez das pessoas, era uma família que parecia estar tudo bem, mas a minha família era uma família que não tinha uma base, não tinha uma estrutura. E hoje eu entendo que a base, a estrutura da família está em Deus. A religião nós tínhamos, mas não tínhamos uma base estruturada em Deus. Então, isso daí meio que atrapalhou o desenvolvimento, meu desenvolvimento como criança, como adolescente, atrapalhou muito. E a idade que é mais difícil do adolescente, né? Hoje eu sou pai e eu sei como que é, e acredito que muitos pais têm passado por esse momento difícil com os seus filhos, que é a idade, né, que começa ali dos 13 anos, dos 14 anos, e acredito que até os 17, 18 é uma fase muito difícil para o adolescente. É por isso até que hoje, com um pensamento, um entendimento, eu digo para você que é pai, que é mãe, que às vezes tem passado um momento difícil com os teus filhos, não deixe de amá-los, não deixe de estar junto com eles, e procurando ser amigo, procurando conversar. E eu tenho certeza que isso ajudará muito. Então nessa idade eu conheci o vício do cigarro, e aos 14 anos eu comecei também a me envolver com a bebida. E não pense você que foi alguém que me ofereceu fora de casa ou longe, claro que teve, mas o início foi dentro de casa mesmo. Eu me lembro que meu pai tinha um carotinho, né, de cachaça, e quando não tinha ninguém em casa eu sempre experimentava um pouquinho. Porque tudo na nossa vida, aliás, as coisas da nossa vida não começam grande, né? Tudo é aos poucos. Se nós não pararmos para analisar a nossa vida, naquilo que começa a entrar aos poucos na nossa vida, se a gente não tiver um controle, aquilo ali pode se tornar grande em qualquer situação. Aqui eu estou falando em questão da bebida na minha vida, mas pode ser em alguma outra situação também. Tudo começa aos poucos. Coisas que às vezes nós não damos bola, não vamos tratando, não vamos procurando ajuda. A gente vai deixando as situações acontecerem. E depois que se torna de uma grandeza, aí fica difícil a consertar, fica difícil a estar arrumando as coisas, né? Eu, abrindo um parênteses aqui, eu conheci um jovem que ele cresceu dentro da igreja.
E quando ele se afastou um pouco e ele começou a conhecer a bebida, e quando eu fui conversar com ele, ele disse para mim agora a dificuldade que é para ele poder estar ficando livre dessa situação. E não começou de uma grande forma, começou aos poucos, mas agora ele tem uma dificuldade muito grande para estar abandonando, para ficar livre disso, porque na verdade o vício na nossa vida, nós nos tornamos dependentes, escravos do vício, né? E comigo não foi diferente. E então aos 14 anos eu comecei a experimentar, e daqui a pouco, quando eu vi, eu já estava, né, já experimentando outras bebidas e conhecendo pessoas, e aquilo foi aumentando. Para resumir aqui, até a minha idade, quando eu cheguei na minha idade de 18 anos, com 18 anos eu já estava fumando muito, e bebida eu cheguei até a experimentar álcool de carro. Eu sempre contei isso nos meus testemunhos. Eu cheguei a experimentar álcool de carro. E se alguém perguntasse para mim, ou falasse para mim, Glaucio, você é um alcoólatra, eu dizia que não, né? Eu dizia que não, que eu não me achava que era. Mas hoje, olhando para ver a forma que eu era, eu entendi que realmente eu era muito dependente, né? Porque acho que eu só não bebia na segunda-feira, de terça a domingo era dessa forma, e se tornou de uma tal forma na minha vida que tudo que tinha álcool eu queria consumir, e sempre procurando algo um pouquinho mais forte. E foi até na minha idade de 18 anos dessa forma. E eu quero falar aqui dentro também desse testemunho, falar aqui dentro disso, porque você sabe o que causa, né? Eu estou falando aqui falando da bebida, mas o vício em si, seja a bebida, seja as drogas, né? É algo que mexe com o seu metabolismo, né? Que mexe com a sua mente. É muito difícil. E eu entendo que Deus me deu alguns livramentos quando eu vivia nesse mundo assim, dominado por esse vício. E me recordo em um livramento que eu tive de um acidente na rodovia. Eu me lembro que nesse dia eu saí pela manhã. Nós saímos, né? Porque nós estávamos num grupo dentro de um carro, e nós saímos, fomos para uma outra cidade, e até chegar nessa outra cidade nós fomos bebendo de uma cidade a outra, e ficamos nessa cidade e o dia inteiro bebendo. E depois pegamos o carro de volta para a rodovia e já estávamos todos bêbados. Eu quero abrir outro parênteses aqui para você entender às vezes o mal que causamos, porque não prejudicamos somente a nós, mas as pessoas que estão à nossa volta também, e sem falar aquilo que podemos, né, causar na vida de pessoas. Eu conversava por esses dias também que um jovem dependente químico, e ele veio me procurar pedindo aconselhamento, pedindo oração. E eu conversando com ele, ele falava para mim, falou, é verdade, nós que nos encontramos nessa situação, nós prejudicamos a nós, mas principalmente aqueles que estão próximos. Ele mesmo dizia, como eu faço a minha mãe sofrer, minha avó, aqueles que estão próximos. Então, para você ver, e talvez você que está nessa situação, para você ver como que a situação é assim, ela envolve muitas pessoas. Porque talvez alguém diz assim, não, eu sou dessa forma e ninguém tem nada com a minha vida. Mas pode ter certeza que tem alguém que te ama, que tem alguém que preocupa com você, e tem alguém que está sempre preocupado com você. Porque na minha época dessa forma, e também de uma rebeldia, eu não dava muita bola para o que falavam para mim, não. Eu me lembro que uma vez eu entrei num bar. Eu estava indo para uma balada, porque eu gostava muito de balada. Eu estava indo para uma balada, eu entrei num bar antes, isso ainda na minha adolescência, e nessa balada que eu ia não
podia vender bebidas alcoólicas, mas eu já queria chegar lá daquele jeito, né, que a gente costumava dizer. E eu me lembro que eu estava dentro deste bar, chegou um senhor para mim e disse: olha, você é tão jovem. Porque eu cheguei lá e pedi, eu falei assim: olha, me dá de todas as bebidas que tem álcool, eu quero tudo num copo só. Na época a gente chamava de capetinha. Já faz juízo ao nome mesmo, né? E eu lembro que esse senhor chegou para mim, estava eu e meu primo, e ele me chamou a atenção. Falou para mim não fazer aquilo, que eu era muito novo, né? E eu tinha uma vida inteira pela frente. Mas com aquele coração rebelde, quando eu saí daquele local, eu disse para o meu primo, eu falei: quem é esse cara para querer falar alguma coisa para mim? Não tem nada com a minha vida. Eu faço o que eu quiser da minha vida, né? Então, às vezes, a gente está tão cego que não ouve nem o bom conselho. A gente não tem noção do perigo que estamos correndo, né? Então, eu era dessa forma. E então me lembro desse livramento. Na volta, quando nós estávamos retornando, nós caímos em uma ribanceira com o carro. E esse carro parou em 2 rodas lá embaixo. Quer dizer, eu vejo o livramento por ele ainda não ter capotado, porque era uma ribanceira muito forte. E nós ainda saímos com vida. Mas esse foi um dos livramentos que eu tive nesse tempo, né? E livramento também para outras pessoas, porque nós caímos na ribanceira. Ou seja, nós chegamos a colidir com um outro carro e talvez matar uma família, né? Acabar com vidas inocentes, que às vezes é o que a gente vê acontecendo em muitas situações tristes, né? E também outros livramentos foi de brigas, né? Porque quando você está alcoolizado ou a pessoa está com efeito de droga, às vezes ele cria coragem para fazer as coisas. Pode ser o mais tímido que for, né? Cria coragem para situações, se torna às vezes agressivo. E eu era um desse tipo que eu ficava agressivo. E então tive livramentos também dentro de brigas, pessoas ameaçando de morte em saída. E foram esses livramentos. E tudo por questão, irmãos, amigos, pessoas que estão me ouvindo, tudo por questão do vício, né? Por estar envolvido nessa vida. Então, assim, eu estou colocando aqui, nesse vídeo bem resumido, o prejuízo que é. Mas eu estou compartilhando com você, porque hoje eu trago a memória e relembro, não com alegria, mas às vezes eu sinto até vergonha de ter tido uma vida dessa forma. Mas eu senti de estar gravando esse vídeo porque vai ficar registrado. Porque hoje nós temos esse veículo, que é a internet, e que vai ficar registrado e que pode ajudar muitas vidas que talvez achem que a sua vida está perdida, que você não tem solução para você, que você já está desacreditado, talvez até a sua família não acredita mais em você, ou talvez alguém da família que tem alguém não acredita que aquela pessoa possa mudar. Nós nunca podemos perder a esperança e desacreditar, porque eu acredito que se há vida, há esperança, porque aconteceu comigo, né? E foi através das orações da minha mãe, através dela estar clamando, que eu acredito que a minha vida teve uma mudança, que o Senhor Jesus me alcançou. E é por isso que eu quero dar uma pausa aqui para cantar este louvor, este hino, que falou muito no meu coração, na minha conversão. Terminando essa primeira parte, e depois do louvor eu vou voltar com a segunda parte, trazendo para você aquilo que o Senhor Jesus fez na minha vida, trazendo uma mudança, trazendo a solução. E Ele pode fazer na sua vida também, em nome de Jesus Cristo. Basta que você creia, você confia, e Ele pode fazer. E eu quero oferecer essa canção aqui para você que talvez está passando um momento difícil. Eu estou aqui testemunhando da minha vida a respeito da bebida, do vício,
mas você pode estar sofrendo em alguma outra área na tua vida. Um complexo de inferioridade, talvez uma angústia, talvez um desejo de até estar tirando a sua vida, sofreu uma decepção muito grande, tem sofrido frustração, talvez se decepcionou com alguém da sua família, com alguma pessoa, está sentindo um sentimento ruim dentro de você. Eu quero dizer que o Senhor Jesus pode mudar a tua história. Eu quero oferecer essa canção para você, porque falou muito ao meu coração, e eu creio que pode falar no teu coração também, tá bom? Quando a vida se torna difícil, quando você não se sente alguém, quando o desprezo invade a tua alma, quando das marcas só restam feridas, quando o amor não é alcançado, quando o mundo te deixa de lado e o coração explode na dor, é hora de ter o Salvador. O Salvador, Ele é Jesus, que por você morreu na cruz. Sua vergonha e o seu desprezo Ele levou. Carregue a sua cruz juntinho dele, e a força dele te torna capaz. O amor que o mundo não te deu, Jesus te dá. Essa canção, ela falou muito ao meu coração, e eu creio que também falou no teu coração. Que Deus te abençoe no nome de Jesus Cristo. E eu quero entrar aqui agora na segunda parte desse testemunho, dessa história, que é a história da minha vida. E a segunda parte, você viu que na primeira parte eu disse que nasci em 1969, né? Esse é o meu nascimento. Agora eu nasci pela segunda vez, e você vai entender o porquê. Em 1990, né? Tive um novo nascimento. E você vai entender ali no Evangelho de João, no capítulo 3, e do versículo 3 ao 16, você vai ver falar ali do novo nascimento. Do novo nascimento, quando Nicodemos vai até o Senhor Jesus e pergunta o que ele tem que fazer. E o Senhor Jesus diz para ele que o que importa é nascer de novo, né? Nascer da carne e do Espírito. Então foi o que aconteceu na minha vida. Eu tive um novo nascimento. Mas o que eu quero compartilhar com você, que possa te ajudar, é alguns pensamentos que eu tinha. Porque eu fazia tudo o que eu fazia, e o meu pensamento era o seguinte: não, eu vou viver a minha vida, eu faço o que eu quiser, porque quando eu morrer tudo acabou, então eu tenho que aproveitar a minha vida. Você já ouviu essa frase, né? Alguém dizer assim: eu quero aproveitar a minha vida. E na verdade, essa frase ela é dita, mas conforme o jeito que nós estamos vivendo, nós estamos perdendo a vida. E é o que acontecia comigo, eu estava perdendo a minha vida. Então, em 1990, quando por convite da minha mãe, porque é aquela que mais lutou por mim,
para essa transformação de vida, por convite dela, a ir a uma igreja. E eu, por muitas vezes ter recusado, teve um dia que eu decidi ir. E nesse dia eu decidi entregar a minha vida para Jesus. E depois eu comecei a ler a palavra de Deus, a ler a Bíblia Sagrada. E a partir daquele dia a minha vida começou a mudar. Mas eu quero dizer para você, ouvindo assim parece que é muito fácil. Não, eu quero dizer para você que a sua postura vai fazer a diferença. A decisão que você tomar vai fazer a diferença. E eu tomei essa decisão, e foi o que me ajudou. Ou seja, o Senhor Jesus, ele diz assim: esforça-te e tem bom ânimo, porque eu serei contigo. Eu entendo aqui, duas partes é conosco, e depois o Senhor entra em ação. Ou seja, esforçar é conosco, é comigo, é com você. Ter bom ânimo é comigo, é com você, né? Esforça-te e tem bom ânimo. E ele diz: eu serei contigo. Então, a sua vida pode mudar a partir de hoje. A tua história pode mudar a partir de hoje, se você tomar uma decisão, se você se posicionar, se valorizar, e entender que você é muito importante, você é muito especial. E foi a decisão que eu tomei. Então, aí sim, eu entendi essa passagem de João, no capítulo 3, a partir do versículo 3, quando o Senhor Jesus conversou com Nicodemos, eu entendi. A partir dali, a minha vida foi tomando um novo rumo. Mas e aí, Glaucio, foi fácil? Não, queridos, não foi fácil. E o Senhor Jesus nunca disse que seria fácil, mas Ele disse para esforçar e para ter bom ânimo. Mas Ele deixou aqui a receita para nós na palavra de Deus. Ele deixou a receita na Bíblia. E foi, então eu comecei, vamos dizer assim, eu comecei a usar, a ler a bula, né? Para tomar os medicamentos certos, para aquilo que eu precisava. Então você precisa ler a bula e aplicar essa medicação na sua vida. E foi o que eu fiz. Então eu comecei a entender a palavra de Deus, comecei a entender a vontade de Deus. E aí vieram os desafios que a Bíblia diz a respeito das tentações. Mas quando veio essas tentações, porque chegou um tempo que eu comecei a desejar aquilo que eu fazia na minha vida, eu comecei a desejar novamente. Mas aí eu fui consultar a bula, eu fui consultar a fórmula para ver qual era o medicamento. E aí eu achei em Tiago, capítulo 4, versículo 7, dizendo: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti o diabo e ele fugirá de vós. Eu esqueci de te falar a respeito do diabo, que a Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Às vezes o diabo ele tenta muito contra a tua vida para que você não tome decisões certas. O diabo tenta contra a tua vida para que você não se volte para Deus. O diabo ele tenta contra a tua vida para que você não se entregue para Deus. E quando eu entendi isso na minha vida, eu disse: então a partir de hoje eu vou contrariar o diabo em tudo e vou fazer a vontade de Deus. Aí quando eu achei esse versículo, Tiago capítulo 4, versículo 7: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti o diabo e ele fugirá de vós. E comecei a vencer. Eu fui vencendo a cada dia. Mas eu descobri um segundo inimigo. O primeiro é o diabo, e descobri um segundo inimigo. E eu acho que, isso é um pensamento meu, eu penso que é um pouquinho mais forte do que o diabo. Você vai dizer: poxa, mas tem? Eu entendo que sim, que é a minha carne, é o meu eu, as minhas vontades, às vezes se torna mais forte. Eu descobri que a minha carne, ela era a minha maior inimiga. E fui descobrir também que a Bíblia falava a respeito disso, né? Em 1 João fala a respeito. Eu quero só
ler aqui rapidinho para você. Em 1 João, no capítulo 2, diz assim, olha, o versículo, aqui ó, o versículo 15, o 16, 17 diz assim: não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, aí fala a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. Então eu entendi que eu precisava lutar contra estas situações na minha vida. A concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida, né? Porque o que é a concupiscência? Ela está ligada à cobiça de bens materiais, né? E o homem sempre quer mais, quer mais, quer mais. E também está ligado ao anelo de prazeres sensuais, né? Então nós vemos aqui que está tudo ligado àquilo que está na carne e que sempre vai tentar me levar para aquilo que é o oposto da vontade de Deus. Mas quando você entende isso, e como eu entendi, você começa a lutar contra, aí você não está sozinho. Porque você começa a buscar em Deus e o Senhor vai te fortalecendo. Como? Ele vai te fortalecendo, enchendo Ele da palavra, do teu espírito. Quanto mais você ler a palavra, mais você ora, Ele enche do teu espírito. E esses desejos você vai vencendo. Você vence. Talvez ele não vai deixar de existir, mas você começa a ter domínio, ele não te domina mais. E que foi o que aconteceu, né? Porque a concupiscência, ela é a mãe do pecado. Ela é o que leva a pessoa a cometer o pecado e distanciar ele de Deus. Mas quando você se entrega ao Senhor e você se envolve com a palavra de Deus, se envolve com o Senhor, você vai vencendo em nome de Jesus. Então eu quero dizer para você que a minha vida transformou dessa forma, desta maneira, entregando a vida para o Senhor Jesus, né? Então hoje eu posso dizer assim que hoje eu sigo a Jesus Cristo e eu amo o Senhor mais do que tudo na minha vida. E a minha oração é que o Senhor te abençoe. A minha oração é que o Senhor abençoe a tua família, que você que necessita de uma transformação, que Ele possa transformar a tua vida. E eu quero te ajudar em oração neste momento. E quero dizer para você, se você ainda não entregou a sua vida para Jesus e você quer entregar neste momento, eu quero te ajudar em oração. Você vai perceber que em nenhum momento aqui eu falei de religião, porque a religião ela não muda, mas Jesus Cristo muda a sua vida através da palavra dele. E eu quero te ajudar em oração. Talvez eu não estou com você pessoalmente, mas através desse vídeo eu quero te ajudar em oração. E se você quer entregar a sua vida para Jesus, você diz para Ele neste momento, você diz assim: Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Eu entrego a minha vida ao Senhor neste momento. Escreva meu nome no livro da vida. E eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Glaucio, é simples assim? É simples assim. Mas o efeito é muito grande. E eu oro por você neste momento. Pai, no nome de Jesus, esta vida que ouviu esta mensagem, que o Senhor abençoe, Pai, que o Senhor transforma. Que esse testemunho possa, Senhor, estar servindo de bênção para muitas vidas neste momento, de transformação, em o nome de Jesus. Senhor, repreenda todo o mal sobre esta vida. Faça com que essa pessoa sinta o valor, Pai, que ela tem para o Senhor. Tira toda angústia, toda tristeza, todo desejo contrário, todo vício, meu Pai, limpa em o nome de Jesus. Cura, Senhor, toda enfermidade. Que essa vida venha renascer no Senhor, Pai. Que essa vida venha ser restaurada, Senhor.
E se ele está distante do Senhor, que ele venha novamente voltar para os teus braços, no nome de Jesus Cristo, Pai. É que eu te bendigo, não só hoje, mas para todo sempre. Que Deus te abençoe. E eu encerro com essa canção, porque essa canção hoje é a realidade da minha vida. Em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Estou seguindo a Jesus Cristo. Deste caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto, não volto não. Atrás o mundo, Jesus na frente. Jesus é o guia onipotente. Atrás o mundo, Jesus na frente. Atrás não volto, não volto não. Se me deixarem os pais e amigos, se me cercarem muitos perigos, se me deixarem meus pais e amigos, atrás não volto, não volto não. Sabe por quê? Depois da luta vem a coroa, a recompensa é certa e boa. Depois da luta vem a coroa, atrás não volto, não volto não. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. E até um próximo vídeo, assim, se o Senhor nos permitir. Deus abençoe a todos em nome de Jesus e até a próxima.